Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre colesterol e problemas cardíacos. Para isso nós convidamos aqui o Dr. Alisson Nakamoto, ele é cardiologista da Beneficência Portuguesa. Muito obrigada pela presença do senhor, uma ótima tarde. Boa tarde, Patrícia, eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas aí e podendo divulgar mais a importância do colesterol aqui no Brasil. É um assunto muito importante, sem dúvida. Popularmente a gente sabe que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, que eles devem estar equilibrados para o bom funcionamento do organismo. Sim. Eu queria que o senhor explicasse isso certinho para o internauta da Jovem Pan Online. Bom, Patrícia, o que acontece é que o colesterol, eles são gorduras, na verdade, né? A gente mais conhece como colesterol, mas na verdade ela é composta por uma série de frações com as quais são muito importantes para o funcionamento de um organismo, do corpo humano. Entretanto, foi-se identificado de que quando existe um excesso dos números desse colesterol no organismo, ele acarreta em doenças, e essas doenças normalmente são doenças bastante severas, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e problemas vasculares de uma maneira geral, né? E com isso a gente precisa tomar cuidado logo, já dependendo da história familiar ou dos antecedentes de cada indivíduo e próprios hábitos também, para saber que níveis que estão esse colesterol e para que a gente possa, de uma maneira adequada, seja com medidas mais simples, como uma atividade física e alimentação, assim como também medicação, adequar os valores para que exista uma prevenção no desenvolvimento de doenças cardiovasculares de uma maneira geral. A gente sabe disso realizando exames laboratoriais, exames de check-up, é isso? Ou a gente acaba apresentando algum tipo de sintoma quando o colesterol está elevado, por exemplo? Pois é muito importante esse fato que você colocou. Porque o que acontece? Infelizmente, a hipercolesterolemia, né, no caso a dislipidemia, que é o aumento excessivo dos valores de colesterol, eles são normalmente assintomáticos. Então, o indivíduo normalmente não sente nada e não sabe que ele tem o colesterol elevado, assim como a própria hipertensão arterial ou como também o próprio diabetes, que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular. E dessa maneira, a maneira mais simples de fazer essa avaliação é através realmente de uma dosagem de um exame de laboratório, seja num exame de rotina ou então num exame de check-up ou por conta de um antecedente familiar, uma história na família de algum parente próximo que tenha esse problema, né? Nós fomos às ruas de São Paulo, inclusive, para ouvir as pessoas, né? Como é que elas têm cuidado dessa questão do colesterol? Como é que elas entendem esse problema? Perfeito. E eu gostaria que o senhor acompanhasse as respostas. Vamos ver. Bom, eu vejo a qualidade na alimentação e academia, né? Caminhada, exercícios. Eu ando bastante da minha casa para o trabalho todo dia e evito comer coisas gordurosas. Eu gostaria de colocar uma visão um pouco diferente do senso comum, que a modernidade reduziu o ser humano somente a um ser biológico e faz com que ele fique restrito só a critérios de exercício físico, de alimentação, sendo que muitas vezes a gente observa pessoas que têm uma alimentação saudável, que fazem exercício físico e continuam com um colesterol tremendamente alto. Pois é, esse internauta ele coloca a questão de uma forma mais ampla, né? Os dois primeiros falaram de exercício físico, boa alimentação, que é o que a gente sabe. E ele coloca o estresse também como um fator. Faz sentido o que ele está falando? Com certeza, eu acho que aquilo que ele colocou por último, onde a gente observa já indivíduos que têm colesterol normal, não tem nenhum fator de risco mais importante, faz atividade física, tem uma alimentação adequada e que quando vai fazer algum exame tem um colesterol super elevado, né? Será que ele está errado? Por que isso acontece, né? Isso é uma dúvida comum e que a gente enfrenta no nosso dia a dia e recebe esses pacientes no consultório, nos hospitais. E é muito interessante porque às vezes a pessoa não aceita esse tipo de coisa, né? Então ela atribui a esse problema uma série de outras coisas que estão relacionadas ao dia a dia dela, mas na verdade isso é bastante comum, né? Como eu falei, o colesterol ele não tem nenhum sintoma, não tem cara, né? Então quer dizer, ele pode acarretar qualquer tipo de pessoa. E esses fatores, esses indivíduos, na verdade, eles têm um tipo particular de colesterol elevado, que é a hipercolesterolemia familiar. Ou seja, ele tem uma mutação genética
com a qual ele acaba desenvolvendo níveis muito elevados de colesterol ou de triglicérides e que leva a uma doença cardiovascular, inclusive até precoce, né? Então, por isso que é importante você ter uma história familiar, ver dentro dos seus parentes que já tem alguma doença cardíaca e procurar conversar com o médico da família ou algum médico conhecido, saber quais são os riscos reais que você tenha e de ter um colesterol elevado e desenvolver uma doença cardiovascular, né? Nesse caso, o que se faz? Porque a pessoa já tem uma vida saudável, come bem, faz exercícios físicos. Tem um remédio que consegue equilibrar esse nessas nível de situações onde você tem um componente familiar ou um componente genético muito forte, existem hoje medicações bastante potentes e que permitem com que você consiga reduzir os valores de colesterol para dentro de metas. Hoje a gente sabe, pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro de algumas diretrizes da dislipidemia e doenças ateroscleróticas, onde você tem níveis considerados ideais para cada tipo de indivíduo, baseado não só nos valores numéricos do colesterol, mas também o que a gente chama de risco cardiovascular global, ou seja, tem fatores de riscos que agravam o potencial daquele indivíduo desenvolver doença cardíaca, independente do valor do colesterol, de estar elevado ou não. E aí, com essas medicações, a gente consegue determinar, de acordo com o perfil individual, qual o valor ideal e que promove algum tipo de redução de desenvolvimento de doença cardíaca, né? Agora, uma coisa bastante interessante dos 2 primeiros internautas foi de que, realmente, a prática de atividade física, alimentação saudável são importantes. Mas, infelizmente, não só o fator genético influencia na produção do colesterol. Hoje a gente sabe, que nem eu tinha falado para você anteriormente, de que o colesterol ele é formado por várias frações, né? Então, o colesterol total, que a gente está mais habituado a ouvir, ele é dividido em frações. Uma delas é o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que é a tradução em inglês do HDL, que é considerado o colesterol bom. Uhum. O colesterol ruim, que é uma lipoproteína de baixa densidade, esse daí que a gente também conhece como colesterol ruim. E tem 2 outras frações, que é o VLDL e o IDL, que não são tão contabilizadas, mas que conferem ao que a gente chama hoje na medicina de colesterol não HDL. E também os valores de triglicéridos. Então, todos esses componentes, além dos ácidos graxos também, eles compõem, na verdade, todo o colesterol que a gente tem no organismo. E cada um deles tem uma importância. Então, as pessoas acham que aumentando o HDL, que é o colesterol bom, você estaria protegido. Infelizmente, isso não é verdade. Hoje a gente tem bastante evidência já no meio científico, demonstrando que mesmo a gente induzindo o aumento do valor do colesterol bom, o HDL, e abaixando os outros valores de triglicéridos, por exemplo, você não traz benefício nem prevenção da doença cardiovascular. Já em contrapartida, o valor de LDL, que é o colesterol ruim, é o que tem impacto praticamente direto no desenvolvimento de doença cardiovascular, inclusive em indivíduos considerados saudáveis. Então a gente vê que realmente isso a gente está num dilema, né? Inclusive isso é um tema bastante polêmico dentro da área da medicina, da cardiologia em específico, e se vale a pena, por exemplo, um paciente de meia idade, que não tem nenhum fator de risco importante, mas que tem valores de colesterol, LDL, dentro de uma faixa meio limítrofe que a gente fala. Uhum. Será que vale a pena tratar esse paciente com medicação, mesmo tendo o risco de fazer efeitos colaterais em relação às medicações? Então isso é bastante duvidoso, discutível, mas há facções que tanto defendem a hipótese de que os remédios para o colesterol deviam estar na água, que isso previne a doença cardiovascular, como tem outros que falam que realmente a gente deve incentivar, na verdade, essas medidas higienodietéticas, que a gente chama, né, hábitos saudáveis, seja de alimentação pobre em gorduras saturadas, principalmente, carne animal, né, gordura vegetal e animal, que é uma coisa que influencia bastante, impacta bastante nos níveis de colesterol, a ingesta do próprio sal para não desenvolver hipertensão, o consumo de carboidratos, que está muito atrelado ao diabetes e ao aumento do triglicérides, e bebida alcoólica, tabagismo, etc., além da prática regular de atividade física, né? Tudo isso ajuda essas medidas saudáveis auxiliariam na redução dos valores de colesterol. Como eu tinha falado anteriormente, o colesterol ele não é só pela comida. Ele é produzido e sintetizado, na sua grande maioria, pelo fígado ou reabsorvido pelo intestino. Por conta disso, talvez aquela dieta mais rigorosa, muitas vezes indivíduos não conseguem reduzir os valores do colesterol para o que a gente considera ideal. E nesses casos precisa abrir mão da medicação para que tenha um efeito
mais cardioprotetor, né? Nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Alisson Nakamoto, cardiologista da Beneficência Portuguesa. Lembrando que estamos ao vivo e você pode participar do programa pelas redes sociais ou pelo e-mail do Espaço Online, que é espaço@jovempan.com.br. Até já.